Porque não são muitas pessoas que usam drogas. É que os quadros são tão abusivos, são tão degradantes, que isso toma um vulto muito grande em termos de preocupações com os nossos meninos, com as nossas crianças, etc. e tal. Então, nós temos que ver o que faz com que alguém se torne dependente. Por que algumas pessoas nem mesmo chegam perto de drogas? Muitos e muitos jovens nem mesmo querem saber de chegar perto de drogas ou de amigos que usam drogas. Alguns chegam perto, experimentam e não querem saber mais, mas há alguns poucos que experimentam, usam uma primeira e uma segunda vez e não pode mais viver sem aquilo. Fica dependente, fica necessitando. Quer dizer, não pode faltar aquilo. Esse é um problema muito sério. Na cultura popular, inclusive com relação ao álcool, né, se tinha a ideia do seguinte, que a pessoa que perdia um ente querido, uma pessoa que perdeu uma esposa, um marido, um filho, ou teve um grande dissabor na vida, uma fortuna, ele se entregava ao uso contínuo do álcool. Veja bem, essa questão ela é fundamental, porque ela toca no ponto que eu diria assim, essencial de se encontrar as razões de uma dependência, as razões que levam um jovem, um garoto, não é, uma garota, a depender de uma droga. Não é? Quer dizer, logicamente que quando nós perdemos um ente querido, nós vamos sofrer um buraco. Ou um buraco, ele reacende na nossa vida, ele renasce na nossa vida. Quer dizer, e veja que quando vai ao médico, o médico vai receitar antidepressivos para levantar o humor, para que a pessoa se revitalize, mas se ela resgate um pouco de uma energia, de algo, de um emocional, de uma energia psíquica, e que ela possa suportar aquela perda, porque algo de dentro dela se perde com aquele ente querido. Quer dizer, quando nós perdemos alguém, alguma coisa dentro de nós se perde, alguma coisa vai junto. Então fica um pesar, uma consternação, uma tristeza, uma dor de existir. E esse momento, nós diríamos que é um momento nuclear que a gente possa discutir a questão das drogas como um fenômeno mundial. Veja bem, Freud dizia num texto belíssimo sobre o mal-estar na civilização que o fato do homem poder aceitar conviver em sociedade, ele vai perder alguma coisa de si mesmo, alguma coisa de um quanto libidinal, de um quanto de gozo na sua vida, para poder aceitar as normas, as leis que regem o processo civilizatório. Então, com isso, ele vai mostrar, já nesse texto, que o ser humano ele não convive muito bem consigo mesmo. O ser humano ele sofre uma dor essencial, né, na própria estrutura sua de uma formação psíquica, da própria estrutura como um ser falante. Então ele vai dizer que o sujeito humano ele porta uma dor, ele porta um insuportável, um incurável dentro dele mesmo. É isso que faz com que ele se angustie, que ele perca as estribeiras em alguns momentos, que ele entre em crise, que ele esteja sempre num embate, numa crise com ele próprio. Porque o ser humano, Freud vai nos mostrar, ele não é um indivíduo, ele não é a pessoa somente, ele é habitado pelos fenômenos da fala e da linguagem. Então o ser humano ele é um sujeito dividido, é ele contra ele mesmo. E isso tudo é habitado por uma pulsão de morte. É quando ele começa, às vezes, a produzir situações contra ele próprio. Então, por si só, para ele suportar a dor da existência humana, essa dor de existir, essa coisa difícil de conviver consigo mesmo, não é? Quer dizer, esse impasse. Freud vai dizer, há no ser humano um impasse do seu desejo, dele com o seu desejo,
ele não tem uma relação simpática com o seu desejo, uma relação tranquila, ele não tem uma apreciação, ele não tem uma apreensão tranquila do objeto do seu desejo. Ele está sempre numa insatisfação, numa impossibilidade. Então, essa dor, para ele poder suportar, viver a vida, né, um dos caminhos, Freud diz, é o uso de drogas. Ele vai buscar as drogas como um remédio para ele suportar viver. Veja bem uma coisa interessante. Quando nós vemos um jovem que se mete de cabeça no mundo das drogas, e isso não tem fim, porque as drogas elas são regidas por um poder paralelo. É um poder paralelo muitíssimo bem organizado. Vejam o seguinte, os governos, sejam nacionais, internacionais, estaduais, municipais, eles têm feito nos últimos anos, cada vez mais, o que eles podem e o que eles não podem para combater a questão das drogas, para combater o narcotráfico. Se é eficiente ou não. Eles têm feito, têm insistido, têm buscado novas versões, novos caminhos, não é? Apreendem quantidades enormes, exorbitantes, de maconha, de cocaína, de crack, de heroína, de isso, daquilo, não é? De êxtase, agora está na moda o êxtase, e mesmo assim as coisas continuam. Mesmo assim, é como se no dia seguinte o panorama continuasse os mesmos. Nós vemos a polícia vai lá, queima as drogas, aniquila, acaba com as drogas e ao mesmo tempo a demanda está ali, a oferta está ali e há um jogo de mercado porque os governos, eles não têm como parceiros o cidadão. O cidadão que usa, o cidadão que demanda. Os governos, eles, quando entram no embate com o narcotráfico, que é uma força super organizada, até parece que circula, parece que circula no mundo das drogas, coisa de mais de 300 bilhões de euros por ano que circula no mundo das drogas, e é uma guerra que não tem como vencer. Por mais que os governos façam, criem situações, vejam que aqui no Espírito Santo agora estão criando, saiu nos jornais, mais 10 centros de atendimento para dependência de drogas, para dependência química, etc. e tal. E mesmo assim a coisa continua e irá continuar cada vez mais. Porque o sujeito, ele necessita aplacar um sofrimento que é constitutivo da sua vida, da sua estrutura. Então veja bem, uma coisa interessante, o jovem que entra de cabeça no mundo das drogas, nós poderíamos perguntar, ele quer isso? Esse jovem que está buscando droga, que está criando um problema para ele próprio, que está criando um problema para as pessoas que o amam, problemas nas estruturas sociais, porque a formulação das estruturas sociais é um processo contínuo que custa muito caro, em todos os sentidos que você possa imaginar. Muitas vezes ele entra por uma simples experiência, né? Mas não é tão simples assim, porque alguns entram e saem logo, não querem saber daquilo. Por que esses que entram e não conseguem sair, mesmo verificando o mal que está fazendo a si mesmo e ao outro que o ama, mesmo assim ele continua? Nós poderíamos dizer que ele faz isso porque ele quer? Como eu peguei o site da Gazeta Online a respeito da criação desses 10 centros de atendimento de drogas, é interessantíssimo para você ver e entender a diversidade de opinião dos cidadãos que compõem a sociedade enquanto tal. Não é? Então nós pegamos alguém dependente de droga e achamos, ficamos com raiva, com ódio, quando eu vejo lá no Rio de Janeiro, nos lixões, os garotos, adolescentes, púberes, o tempo todo cheirando cola, não é? Aquilo dá uma dor, dá uma raiva, dá um ódio, nós não queremos olhar aquilo. Eles fazem isso porque querem? Em absoluto. O sujeito que está na dependência e que não pode sair daquilo,
né, é porque ele não pode viver sem aquilo. Aquilo, às vezes, para esse sujeito, quer dizer, é um mal menor. Está no lugar de um mal maior. Muitas vezes, nesses de um desamparo, casos, de um abandono, de uma ideia de suicídio, exato, de algo mais grave. Nesse exemplo que o senhor cita, a falta de uma estrutura familiar. Né? Aí, então, nós chegaríamos... quais as razões? O que leva alguém a usar droga? Vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos já nesse debate. Por quê? O que leva as pessoas a usarem a droga? Fique conosco.